Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho e todos aqueles que nos honram com a oportunidade de meditar em torno da vida e dos seus desafios. Cada dia constato que os sofrimentos humanos variam de pessoas e cada um deles apresenta-se de acordo com a necessidade evolutiva do seu portador. Entre as grandes interrogações que caracterizam a criatura humana na busca da paz, destaca-se a miúde aquela: qual é o sentido da minha vida? Para aqueles que já têm uma crença, qual é a minha missão? Que deverei fazer para corresponder à expectativa do Senhor da vida que me proporciona esta reencarnação? Indubitavelmente, todos gostaríamos de ter certeza a respeito das próprias necessidades, sabendo selecionar as respostas que nos possam proporcionar a plenitude. No entanto, a vida por si mesma é um grande desafio no que diz respeito aos seus contributos filosóficos, psicológicos e, acima de tudo, sentimentais. Nós todos somos constituídos de uma massa orgânica que tenta revestir o aparelho emocional para adaptar-se e conduzir-se de maneira tal que a sua forma de viver no exterior corresponda aos anseios íntimos da alma em aflição. Normalmente, pessoas interessadas no processo evolutivo, quando aderem ao espiritismo, apresentam suas dúvidas de uma maneira interrogativa, sempre baseada na solução dos fatos que eles desconhecem. E a pergunta convencional: muito bem, mas qual é a minha missão na Terra? Respondemos de uma maneira genérica: é amar. Aqui estamos para intelectualizar a matéria, asseverou Allan Kardec. A matéria é uma massa. Essa massa está constituída de átomos, de vibrações, e através da presença do espírito, que é a energia, especificamente quando essa é uma energia inteligente, nós podemos perfeitamente entender o sentido da nossa vida e a solução, que é o amor. Entretanto, quando falamos sobre o amor, a palavra está tão desgastada que logo nos vem ao pensamento as necessidades biológicas, vêm-nos também as aflições de significado, os desejos pessoais, daquela alegria plena que logo passa, sem nos recordarmos que o amor é um sentimento de plenitude que nos harmoniza, quando logrado, nos abençoa com a sucessão de emoções que vamos cultivando a benefício da coletividade. E quando não nos chega ainda, abre-nos a porta da necessidade espiritual de sintonizarmos com esses objetivos superiores da existência carnal. Porque tudo aquilo que tem um princípio, a organização do corpo, as emoções que defluem do espírito necessitado em evolução, vão gerar os efeitos. E esses efeitos são de breve duração, especialmente se nós não fazemos decisões profundas e não assumimos compromissos de alta responsabilidade. É muito comum pessoas que gostariam da companhia eterna de um ser querido, de um filho dos dias amargos da viuvez, de um companheiro nas horas mais duras da soledade, ou simplesmente deste preenchimento da alma de uma estranha e peculiar ternura
que nos dá conforto sem palavras ao coração e alegria de viver sem sorrisos as emoções que vamos direcionando. Conseguir o doce milagre do amor, de maneira que estejamos sempre bem, embora em determinados dias menos alegres, porém não menos felizes. Podemos ser felizes estando com a alma pejeada de preocupações, de interrogações e de desafios, e, no entanto, estarmos bem, porque não nos encontramos adquirindo essas questões que se derivam das lutas fracassadas, das irritações continuadas e dos desesperos que não têm fim. Estive meditando sobre isto e recordei-me de uma linda página da história da humanidade. É muito comum encontrarmos, inclusive, médiuns, doutrinadores, que a nós outros, mais velhos, talvez mais ou menos experientes, indagam com certa sofreguidão e até exigência. Assim sendo, qual é a minha missão na Terra? Aos médiuns, àqueles que são dotados desse sexto sentido, eu digo fidelidade ao compromisso abraçado. E àqueles que não têm compromisso de natureza transpessoal, fidelidade à própria vida. Mas a vida é um ato de amor de Deus. Então, querer bem é inato à criatura humana. E o bem, diz Allan Kardec com muita beleza, é tudo aquilo que está conforme às leis de Deus. E o mal é tudo aquilo que não está de acordo com essas leis de Deus. Então, é muito fácil estarmos vivendo bem sempre que algo que nos aconteça reajamos de acordo com as leis de Deus, isto é, saibamos receber, desempenhemos o papel correspondente ao bom êxito da oportunidade, somemos essa experiência a outras que já vão desaparecendo nos códigos da nossa memória e voltemos a sorrir, porque surgem outras experiências, surgem outras oportunidades de trabalho e nós nos renovamos diariamente. No caso da mediunidade, é muito comum as pessoas dizerem: eu teria muita vontade de ser médium, porque gostaria de receber os espíritos de luz, as entidades que favorecem o progresso da humanidade. A aspiração muito bela. No entanto, nós perguntamos: estaria você em condições de manter a sintonia superior com os espíritos de luz, com as entidades de alto nível, porque tudo na vida tem o seu correspondente preço. Se eu vou sintonizar com o conhecimento, eu devo ter a base do conhecimento. Se eu desejo as alturas, eu devo ter caminhado nas baixadas com muita segurança. Se eu pretendo a plenitude, eu devo ser uma pessoa realizada nas coisas comuns, sem estar nessa variedade de descer e subir a cada momento sob a ação de uma emotividade que não sabemos controlar. Recordo-me de um fato muito curioso, que talvez melhor do que palavras filosóficas, porque um fato fale-nos ao coração. É a história de uma grande pianista. Ela, a princípio, desejou tocar piano. Mais tarde, ela optou pelo violino e se fez célebre, posteriormente, pelo violino. Havia nascido numa cidade interior dos Estados Unidos. Seu pai era um grande maestro, mas, acima de tudo, era um homem que orientava os grandes cantores e que os acompanhava nas grandes turnês para que se não exaurissem nas primeiras manifestações públicas, vindo a sentir carência da organização fisiológica ao término das jornadas cansativas. Era uma menina de 5 anos e ela estava em casa quando recebeu um telegrama. Sua mãezinha chegou alegre e ela deu-lhe o telegrama. A mãe abriu e leu. A alegria tomou conta de ambas, porque o telegrama dizia assim: Gleide, quero dizer-lhe que no próximo sábado estarei em casa. Eu irei assistir à sua premiere. Eu sei que você está estudando violino
e você vai se apresentar à nossa cidadezinha com um grupo de alunos. Eu quero estar sentado na primeira fila. E mais do que isso, levarei comigo Madame. Madame era o nome terno do maior contralto do século XX. A notável cantora Ernestine, que deu a sua vida nos melhores espetáculos do mundo. A senhora Ernestine deslumbrou os auditórios mais grandiosos da Europa antes, um pouco, e durante a Segunda Guerra Mundial. Então ela se comprometeu a estar com o pai de Glenith no espetáculo de première, em que a menina se apresentaria à comunidade como sendo uma futura pianista. A pequenina saltou de contentamento e disse: mas mamãe, papai estará com Madame. Sim, minha filha. Madame atende muito bem a seu pai. Ele, o orientador, aquele que lhe dá conselho de segurança. E, naturalmente, no programa pelo país, há essa vaga. E ele resolveu homenagear a própria filha, trazendo Madame, para poder ver o seu desempenho na première. Ora, esperar que os dias se passassem. Aguardá-los com ansiedade era a tarefa de Glenith. Por fim, chegou o sábado. Ela mal se continha. O sistema nervoso estava à flor da pele. E exatamente naquele sábado, às 16 horas, o pequeno teatro da cidade estava referto. As melhores roupas dominicais, os comentários daqueles que faziam entender a música, que se diziam entendidos e que afinal não sabiam nada, mas exibiam-se. Era um espetáculo de música clássica, um futuro grupo de pianistas, de crianças no coral e também do violino. Isso abalou a cidade, as cidades circunvizinhas, e ela estava alisando carinhosamente o violino, que não era um Stradivarius, mas era um violino de alto preço. Às 16 horas, ela estava por detrás da grande cortina e viu a cidade inteira naquele amontoado. Não havia lugar, é claro. E lá em cima, numa frisa em que se sentavam as autoridades, os convidados especiais, estavam Madame, o pai, seus pais e a cidade aguardando a pequenina que deveria deslumbrar. Ela sentia-se um pouco nervosa. Quando o pano de boca se abriu, todos levantaram-se para saudar aquela espetacular futura pianista e também futura violinista. Quando cessaram os aplausos, o professor da orquestra, que estava no plano inferior, deu um sinal qualquer e ela se perturbou. Pensou que era um sinal de entrada e começou a tocar a música. E se equivocou. Então, a orquestra tentou acompanhá-la e foi uma tragédia, porque ela ia à frente, tentando diminuir o compasso para ajustar com a música que se arrastava logo após. Todos conheciam a música e, ao terminar, palmas gentis e as lágrimas em abundância. O pai lá em cima, na frisa, e Madame Ernestine Schumann-Heink tocou-lhe a perna e disse: também me lembro. A minha primeira manifestação não é diferente da manifestação dela. Não se preocupe, não tenha qualquer preocupação. A menina é um triunfo, ela nasceu para ser artista. Mas papai não entendeu assim. E eu via agora do meu camarim a glória de cada colega, que era exaltada nas palmas e até nos gritos de outros colegas que as homenageavam. E quando tudo terminou, eu estava sozinha, na sala que me servia de camarim, diante do espelho, aquele espelho cuidadoso italiano, em forma ovalada, que tinha mais de 200 anos. Eu me olhei e notei as lágrimas abundantes. A porta se abriu e entraram papai e Madame.
Eu corri a papai, abracei-lhe as pernas e lhe disse: eu prometo, papai, nunca mais eu tocarei violino. Eu sou um desastre. E ele, muito sério, disse: de fato, você é um desastre, minha filha. E sinto-me profundamente constrangido aqui diante de Madame. E Madame, uma bela aristocrata da psicologia, bateu-me na cabeça, puxou os meus cabelos dourados e disse: olá, Gladys, eu estou tão contente por conhecer você que eu vou pedir um favor a seu pai. Naturalmente, seu pai vai tirar você da escola de música, não é verdade? E ele respondeu a meia voz que sim. Pois então, eu desejo dar um presente a Gladys. Ela se desincumbiu tão bem, ela mostrou a firmeza porque não parou, ela teve a coragem de enfrentar o público, embora o compasso não estivesse correto. Eu gostaria de convidá-la para nos acompanhar nessa turnê, pelo menos nos primeiros dias. Ao fim de semana, ela voltaria para casa. Que lhe parece? Eu exultei, disse: Madame, você me convida para acompanhá-la nessa grande turnê? Oh, sim, é uma honra muito grande ter uma continuadora. Eu já estou naquele período que passa do grande canto na direção do canto de cisne. A cada momento eu espero que a minha voz dê um falsete e então é o momento da retirada grandiosa. Papai sorriu e no dia seguinte pela manhã era a chegada do outono. Alguém bateu à minha porta com muito vigor no hotel. Eu levantei-me e quando eu abri a porta era Madame. Madame estava vestida com muita beleza, um chapéu com um pouco de arminho na borda, e ela com um traje masculino e uma bengala com cascão de prata. Elizabeth, Gladys, dormindo ainda absolutamente. Criança, deita-se com as galinhas e levanta-se com os galos. Vamos buscar o sol. Vista-se. E saiu sorrindo. Eu vesti-me aceleradamente, com um desespero, com uma sofreguidão, e encontrei Madame sozinha, lá na entrada, próxima ao refeitório. Olhei as árvores como fantasmas, cobertas da primeira jornada da neve, pequenina e transparente que parecia uma cortina do olhar do céu. Madame segurou minha mão, abriu o guarda-chuva, que agora era guarda-neve, e saímos por uma estrada que volteava e que subia um outeiro. E nesse outeiro havia uma árvore frondosa, dessas árvores que parecem chapéus de folhas verdes que a divindade coloca na terra, antes que mude de cor, até o vermelho que as faz desfalecer, caindo na terra mortas para outras nascerem. E Madame disse: vamos andar um pouco. Faz muito bem caminhar pela manhã, em jejum. E saímos subitamente. Daquela árvore frondosa, nós ouvimos um canto. Mas não era um canto comum, era uma canção profunda. Era a doce e profunda voz de uma ave pequenina, adorada pelos deuses. Madame mudou o aspecto, me pediu silêncio com sinal aos lábios e, puxando-me pela mão, levou-me até embaixo da árvore. Olhou para cima e, quando eu olhei também, ali estava uma avezita saltando de galho em galho. De vez em quando, parecia fechar os olhos e dava uma gargalhada de sons. Madame cá embaixo imitava com a sua voz canora a gargalhada da ave. E a ave ficou curiosa até que viu Madame. E aí se estabeleceu um dueto, porque naquele dueto parecia também que era o momento de pelejar. Madame deu um grande agudo. Era um rouxinol. E então a ave direcionou o bico na proporção do vento e deu uma resposta que edulcificou o nosso coração. E então eu via e ouvia
Madame cantava, a ave chilreava e o sol nascia. Nada mais belo. Aquelas 3 manifestações de Deus. E eu ali, diante de Madame, de corpo volumoso e de garganta de flauta. Então a ave pareceu zombar do atrevimento de Madame e deu uma gargalhada enorme, como se fosse uma sinfonia, e voou. Voou e desapareceu no ar. Madame prendeu a respiração. Suava, no entanto fazia frio. Eram as emoções contidas. Madame me olhou do alto, da sua perspectiva, da maior diva do canto do século em que estávamos, e perguntou-me, Elizabeth, tu conheces o canto da cotovia? Não, madame. Tu não conheces a história do rouxinol? Não, madame. Eu te vou contar. Narram que Deus, quando criou o mundo, colocou todas as belezas que haviam, ora nos céus, ora nas águas, ora na terra, e um sopro suave de vento nas mãos que sopravam de todo lado. E quando ele viu que tudo estava maravilhoso, ele sentou junto a um regato para poder observar se estava perfeita a sua obra. Então, ele ouviu um canto suave e doce em uma árvore próxima. Olhou a árvore e ali estava um rouxinol. Ele olhou e o rouxinol, parecendo ter sido descoberto, deu uma gargalhada de sons e Deus comoveu-se. A visita sumiu e Deus pegou um pouco de barro, emocionado, e começou a trabalhar no barro. Ele notou que a natureza era um festival de cores, de sons, de poesias. Ele notou também que de vez em quando uma voz longínqua, por cima do vento suave, modulava uma desconhecida canção. Então ele disse, é o rouxinol. E foi modelando, quando se deu conta, tinha feito um pequeno rouxinol de barro. E a sua atenção foi desviada, porque ele viu um homem que trabalhava a terra. Ele estava trabalhando a terra, tirava o suor da face e dizia uma palavra rude. Será que o sentido da vida é trabalhar, é suar, é não ter direito à beleza? E continuava capinando, limpando o solo. Então Deus ficou muito triste. A sua obra não era perfeita. Afinal, o coroamento da sua obra era aquele homem, a criatura humana. E quando o homem apoiou o queixo na lâmina quase da enxada, triste, Deus pegou a avesita de barro, soprou-lhe e disse suavemente, tu serás a calhandra. Canta! E jogou-a. Ela flutuou no ar, docemente, flutuou no ar, demoradamente. E então começou a cantar, e o homem olhou para aquela ave pequenina que se aproximou dele e cantou. E ele também murmurou baixinho a mesma canção. E cantavam a avezita de Deus e o homenzinho da avezita. E cantaram, fazendo dueto, fazendo solo, até que de repente a ave abriu as asas e voou na direção do sol ardente. E o homem ficou cá embaixo, sorrindo, soviando. E então Deus disse,
tu serás o rouxinol. E enquanto tu existires na terra, a criatura humana jamais sentirá tristeza ou solidão. Eu te coloco no mundo para dar beleza às pessoas tristes. Eu te coloco no mundo para que sejas tu aquele que enriquece a vida de maravilhas e de poesias. E foi assim que ele continuou a ver o desdobrar da beleza na terra, cantando a doce magia. Passaram-se os anos, eles se dobraram uns sobre os outros. E quando eu nasci e comecei a chorar dos braços de minha mãe, Deus apareceu-me na retina e disse: Ernestine Schumann-Heink, a tua missão na terra é cantar. Tu cantarás para que o homem seja feliz. Tu levarás a tua garganta para repetir os sons da natureza nos grandes salões, do silêncio profundo do universo. A tua voz é a resposta de Deus a todas as ânsias do coração humano. E eu saí a cantar. Mais tarde, quando eu entrei numa escola de canto em Viena, o meu professor disse: você é muito gorda, nunca você cantará. Desista! Compre uma máquina de costuras. Você vai desempenhar muito melhor o seu papel. Porque na vida há muita gente cuja missão é desmanchar a missão nossa. Não lhes demos importância. Eu olhei para ele e disse: o senhor está enganado. Vai chegar um dia que o senhor me pedirá de joelhos para que eu cante em Viena, e eu lhe darei o orgulho de negar, por ser a maior voz do século. E então eu viajei a Paris, fui trabalhar duro para poder pagar a maior professora, porque eu havia educado a minha voz em uma tonalidade equivocada. Mas que culpa eu tinha? Então eu encontrei uma mestra. Ela me pediu para solfejar. E disse: minha filha, você vai ter que sacrificar muito tempo para poder mudar o tom da sua voz. Eu disse para ela que faria um silêncio tão grande que talvez me esquecesse até de falar. Mas eu ia reeducar a minha voz. E assim fiz. Um ano. Fui morar numa praia para quase não ter contato com ninguém. Vinha à aula e quando eu queria alguma coisa, escrevia para que a tonalidade de minha voz não perdesse o seu romantismo e a sua suavidade. Um ano depois, a professora me disse sorrindo: agora você encontrou a altura da sua voz e o canto suave da voz dos deuses. E eu me tornei Ernestine Schumann-Heink. Vê? Porque eu aprendi a cantar. Mas, sabe o que é que Deus disse a você? Deus disse: Elizabeth, eu te boto na terra para que toques violino. A tua missão é tocar violino. E isso custa um preço muito alto. Nada existe gratuito para ninguém. Tudo exige um esforço e merece uma recompensa. Mas tu irás cantar quando os violinos, através dos teus dedos, se derreterem em melodias que parecem a tua garganta em ouro liquefeito, e tu puderes consolar os que choram, porque os seres amados morreram, e tu estarás cantando de profundis outras músicas
da saudade do adeus. Também cantarás as grandes sonatas das noites românticas e a beleza das noites de luar. Tocarás o violino com asas de anjos, e as pessoas farão um silêncio tão grande que se poderá escutar a respiração deles, para que o teu violino lacrimeje com as mais belas notas musicais. E isso Deus reservou para ti. Quando eu vi Madame falar aquilo, eu disse: papai, eu quero tocar violino. Mande-me de volta, papai. E olhei para Madame, segurei-lhe as mãos e beijei. E ela disse: vai e toca para que o mundo seja feliz. E eu me fui e sou hoje a maior cantora do mundo, o maior contralto. Tu sabias? Não, madame. Pois é, eu me permito ganhar o salário que eu quero. E não me canso de também apresentar as músicas que me agradam mais ao coração. Vai tu para acompanhar-me nas óperas, nos solos, onde Deus colocar a tua ajuda para mim. E eu me fui e me tornei uma grande violinista. O mundo estava rico com Jascha Heifetz, o maior violinista da humanidade, judeu. Ele tocava em New York, em Milão, em Londres, em Paris, em toda parte. E eu olhava de longe, e dizia: um dia eu tocarei no Scala de Milão. Outro dia eu tocarei no Albert Hall de Londres. Um dia eu tocarei no Lincoln Center de Nova York. Um dia. E esse dia chegou. Eu sou o primeiro violino feminino da Orquestra Sinfônica de Filadélfia. Olhou sorrindo para a menina que estava deslumbrada e disse: ela era ao mesmo tempo aquela menina deslumbrada que evocava aquele dia, e ela partiu. Aqui estou agora. Tu vais por um caminho e eu vou por outro. E se passaram os anos. Os anos nos dão a sabedoria da aprendizagem. E agora eu estou em Londres. Eu venho passar uma temporada em Londres e pegando o jornal, o The Times, da parte musical, eu vejo Madame Schumann-Heink encontra-se em Londres e amanhã mesmo iniciará uma das suas récitas mágicas no Albert Hall. Meu Deus! Era a minha oportunidade de escutar Madame. Mais de 10 anos, ora, mais de 20 anos se haviam passado. Como estaria Madame? A inquietação, a palpitação fez-me telefonar para o meu maestro e pedi que reservasse um lugar bem na primeira fila para eu poder ver o momento em que Madame, abrindo suavemente a boca, iria cantar a área da loucura. E no dia seguinte, lá estava eu. O teatro regurgitava. De repente, o primeiro som, o silêncio. Uma segunda chamada, apagaram-se as luzes. A terceira chamada, o pano de boca se abriu e se escutou uma voz que era um trinado. Daquele silêncio imenso, logo acompanhada por um violino. E quando as luzes se acenderam, estava Madame. O cabelo estava branco,
adornado por algumas esmeraldas. O corpo estava forte e modulado. Um vestido de tonalidade vermelha e coberto de pequeninas joias. Tinha cauda longa e Madame sentava-se ali naquele momento da peça teatral, deixando que se pudesse ver toda a grandeza da obra que ela estava cantando. E as palmas no primeiro ato foram gloriosas. E no segundo também. Mas no terceiro ato havia um grande desafio. Porque ela deveria dar a gargalhada da loucura. Ia na voz, atingia o ápice e dava uma queda de 16 tons. 16avos. E recomeçava dos sons mais baixos para poder subir com uma gargalhada. E quando Madame chegou ao máximo, a voz falhou. Ouviu-se o teatro inteiro lamentar. Oh! Madame não perdeu o brilho. Quando houve o grande silêncio, ela dobrou-se e disse ao auditório: hoje é o meu canto de cisne. Tudo na vida tem o seu começo, mas tem também o seu fim. Nunca mais Schumann Heink voltará a cantar. Atingi o limite da minha voz, da minha idade, na garganta. E aí ela repetiu a nota musical em que falhara. O teatro ovacionou, mas ela dobrou-se e despediu-se. Era a última vez. O teatro veio abaixo com os aplausos. Madame veio agradecer 15 vezes, até que o teatro esvaziou-se e ela ficou sozinha no seu camarim. Eu sou artista. Eu sei como os artistas somos. A dor de um fracasso e não temos o direito de expressar. O canto era mais do que meu filho, era mais do que meu pai, era mais do que minha mãe. Era minha vida. Sou eu. E eu não podia parar de cantar. Lamentava-se Madame. Eu estava ali. Levantei-me. O silêncio que tomava conta do teatro. Fui até os bastidores. Ali estava a estrela Schumann Heink. Empurrei a porta devagar. E defronte do espelho ovalado, Madame estava dobrada sobre a mesa com flores e chorava lamentavelmente. Eu tirei o sapato. Entrei devagarinho. Ajoelhei-me diante da sua perna gorda e coloquei minha cabeça e olhei para ela. Madame, é verdade que Madame não cantará mais? Ela disse: minha filha, o espetáculo já terminou. É verdade que Madame não cantará mais? É verdade, minha filha. Tudo tem um momento do fim. E este é o meu momento do fim. Madame, e a calhanda, Madame? A calhanda que Deus colocou na terra para que o homem nunca ficasse triste. Se você não quer mais cantar nos grandes teatros do mundo, você tem direito. Mas a calhanda não pode deixar de cantar para os infelizes. Estamos em guerra. Os negros estão partindo em grupos especiais. E os artistas se negam a cantar para os negros. Cante nas fábricas para animar os trabalhadores, aqueles que costuram paraquedas, que preparam armas, Madame, das fábricas de bombas, das ruas arrebentadas pelas bombas. Cante, cante para que o mundo que chora durante a guerra escute Deus. Madame,
não deixe a calhanda calar. Ernestine Schumann-Heink perguntou: Elizabeth, você é Elizabeth Glendit? Elizabeth, eu tenho lido que você é. Madame, eu tenho lido que você é. Insuperável, madame, insuperável. Aí madame saiu correndo, foi para o telefone e disse ao seu diretor: avise ao The New York Times que Madame Schumann-Heink volta a cantar. Amanhã estará fazendo espetáculo público no Metropolitan. E então Madame voltou a cantar. O mundo aplaudia Madame, agora gratuita. Os cabelos brancos. E muitas vezes ela trazia uma tiara verde de esmeraldas. Lágrimas de sangue vermelho de rubis, ou pingentes de estrelas, como diamantes perdidos na cabeleira bem penteada. Agora eu tenho o jornal na mão. Madame estava cantando ontem. Madame estava cantando para 80 mil soldados negros. O mundo parecia de joelhos naquela praça enorme. Madame estava com seu vestido vermelho. Não sei se era o mesmo, creio que não. Fazia tantos anos. Mas parece que eu era aquela que estava olhando Madame, tão longe o tempo. E ela então fechou os olhos e começou a cantar uma doce balada francesa. A sua voz atingia o máximo, depois descia como animais descendo uma ladeira, os cascos batendo no chão, e ela naquele ritmo, plaisir d'amour. Era a música gloriosa, prazer de amor. Até quando ela silenciou, e o silêncio se fez música no ar, e ela caiu. O coração não aguentou. Ela teve um infarto fulminante. Morreu cantando, porque ela nasceu para cantar. Eu, então, ali em Nova York, peguei o meu violino, coloquei sobre a mesa o jornal que trazia a fotografia de Madame num dos seus grandes espetáculos. E toquei docemente o plaisir d'amour. E me lembrei que eu não tinha ninguém, porque eu era o violino. E eu havia nascido para tocar, para que o mundo fosse feliz. A minha felicidade era tornar o mundo feliz. O meu direito era o direito de Madame, morrer cantando prazer de amor. A história de Ernestine Schumann-Heink responde a esta questão: qual é a minha missão na Terra? A mim, Deus disse: vai, Divaldo, e fala sobre mim e o meu filho amado, às pessoas que sofrem. Diz-lhe que eu as amo. Se tu pudesses ser uma flauta, tu irias ser soprado pelo hálito divino para falar da majestade que sou eu. A mim, Jesus, o Filho desse Deus, diria: sim, vai, e eu não te deixarei a sós.
na hora de uma grande solidão, eu te pedirei que faças silêncio. E no silêncio, a minha voz será como vento. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão consolados. Bem-aventurados, e repetiria 7 vezes a bem-aventurança. E por fim diria, não temas nunca, eu estarei contigo até a exaustão dos tempos, porque eu sou o caminho da verdade e da vida. E eu fui passando, e ele foi dizendo um passo mais. E a vida me foi curvando, e a sua voz me dizia, ainda um passo mais. E a semelhança de Madame Schumann-Reich, eu perguntava, e o momento do canto de cisne já me havia posto de joelhos para cantar as últimas melodias, como na música notável de Tchaikovsky, para cantar aquela balada sublime do príncipe. E o cisne que morre ali no lago, na imensa solidão. E a voz dizia, ainda não é agora. E ao chegar o inverno, rigoroso da idade, ainda ouço a voz dizer, vai, vai, meu filho, e canta. Se te faltarem forças, canta baixo. Não é pela altura da voz que eu te escutarei, mas será pelas notas sinfônicas do coração que ama, que eu estarei contigo. E eu saí, acompanhando o maior cantor que seguiu Jesus na humanidade, Francisco, o homem de Assis. Ó Senhor, eu gostaria de ser a esperança onde todos se encontrem em desespero. Permite-me, ou então, ó irmão sol, quanta noite, ó irmã lua, quanta prata vertem da tua claridade, da imensidão terrível dessa hora de escuridão. Todos nós. A ti, Deus disse, ama. E não justifiques que não podes amar. O amor tem 1000 tonalidades. Ama-me a mim. Primeiro, meu Pai, que está nos céus. Ama-o, e ele te enriquecerá de melodias, para que coloques no teu caminho as notas sinfônicas das minhas bem-aventuranças. Depois ama-te a ti e derrama pela estrada a musicalidade da esperança para aqueles que acreditam que já não têm oportunidade de viver, que não merecem viver, que são desventurados. Não. Desventurado é quem se abandona ao desespero de si mesmo. Se ele prometeu que nos não deixaria sós, ele não nos deixa a sós. E podemos escutar-lhe a voz na carícia do vento do entardecer, no amanhecer de luz delicada, até a pujança do dia, em todas as madrugadas. Ou no leito de dor, ele te dirá baixinho, tem paciência, eu te trarei para meu lado daqui a pouco. Certo dia, Madre Teresa de Calcutá, em Genebra, foi visitar uma amiga que era uma grande antropóloga e que havia contraído uma doença virótica que a paralisou na cama. E ela foi visitar. A senhora ali paralítica movimentava os lábios com muita dificuldade.
não podia enunciar todas as letras e falava através de um computador. E ela perguntou, a Madre Teresa, você ainda pratica a caridade? E Madre Teresa respondeu, estou tentando não deixar que a caridade fuja do meu coração. E ela, com dificuldade no teclado, perguntou, e ainda está praticando a caridade? Sim. Teresa, faça a caridade. Faça-me a eutanásia. Eu não aguento mais. Faça a eutanásia. Eu preciso de morrer para não odiar Deus. Faça agora. Eu não aguento mais. E Madre Teresa olhou aquele rosto que não tinha emoção, era patibular, banhado de lágrimas, passou-lhe a mão na testa, suarenta, e disse, verdade, você quer morrer? Sim, porque eu sou uma morta-viva. Eu quero ser uma morta a quem Deus conceda a paz. Você ainda pode pensar? Sim, ainda posso pensar. Então, venha comigo fazer a caridade. A todos os aleijados, portadores de paralisia que existem no mundo e que, ao invés de querer morrer, queiram viver. Dê-me sua vida, para que outros tenham vida. Não se desespere querendo morrer. Peça a Deus forças, para que as suas forças vão ajudar os que querem viver. Você pode ser útil. Pense bem. Você não é capaz. Lembre-se das crianças que estão paralisadas e os pais choram. Junte suas lágrimas. Eles bendirão o seu nome. Lembre-se dos que tinham sonhos e o acidente paralisou-os. E então, Madre Teresa viu que aquele corpo amafanhado agitava-se e ela tinha dificuldade agora de bater no teclado, até que ela disse, muito obrigado. Eu era egoísta, mas eu vou amá-los. Eles precisam de mim para ajudá-los a sofrer. Muito obrigado. E Madre Teresa disse, acabamos de criar uma organização de orações por todos os paralíticos do mundo que desejam viver. E quando Madre Teresa morreu, havia mais de 120 mil pessoas paralíticas no mundo que oravam na mesma hora, segundo o fuso horário, para que outros vivessem alegres. Eram paralíticas, sim, essas pessoas, mas estavam orando por aqueles que tinham uma chance, ou chance nenhuma, para que na sua dor tivessem a coragem de desempenhar o seu papel, que era sofrer na terra para viver no reino dos céus desde a terra. E até hoje nós escutamos na balada do vento, Pai nosso que estais nos céus, Senhor, apiada-te de mim. Ó Pai celestial, perdoa-me. As vozes infantis, Papai do céu, as vozes da senectude, ó meu Pai, somos nós, a legião imensa dos que acreditamos em Deus. Não importa a tonalidade religiosa ou a não tonalidade religiosa. Nós que acreditamos na vida, porque estamos na vida, estamos orando uns pelos outros, porque esse é o nosso objetivo. Qual é a missão que ainda me está reservada, já que se vão apagando as notas musicais
da garganta cansada, prossegue. Continua cantando de volta. Vai mais além. E quando o som não possa sair pelas vias respiratórias, balbucia na imaginação. Louvado seja Deus. Muito obrigado, meu Deus.